Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, analisando a nossa vida, nós podemos dizer que somos pessoas livres? O que nós pensamos e agimos está de acordo com a liberdade que nós temos? Outro dia, conversando com a minha esposa, eu disse a ela que existem perfumes que são colocados dentro de um carro 0 km para trabalhar o nosso cérebro e nos impulsionar a comprar o carro. Perfumes que interferem na nossa vontade. E indo para o shopping, eu disse que não achava nada difícil que pessoas sejam contratadas de lojas para fazer de conta que está comprando, para nós comprarmos também. Um absurdo de caro as coisas. São pessoas ricas? Eu acho que não. Nem olhar os preços eles olhavam. Nem parecia que eles iriam para um caixa entregar o seu dinheiro ou que tinham que descontar aqueles valores no seu cartão. O que essa introdução tem a ver com a verdade e liberdade? Nós pensamos que temos liberdade, mas fazemos o que eles, os donos do mundo, querem. Nós pensamos que estamos escolhendo, mas na verdade eles já escolheram para nós. Apenas vão nos convencer de que aquilo que eles escolheram é o melhor para nós através das mídias. O celular e aquele monte de aplicativos que existe dentro dele, a TV e os influenciadores. E isso se reflete nas roupas, nos calçados, nas novelas, nas escolhas políticas, no nosso modo de viver e na nossa espiritualidade. A verdade muitas vezes é escondida de nós porque a verdade não interessa a eles. Então a mentira é anunciada, praticada e se torna uma forma de vida aparentemente normal. Uma vez um ministro da economia, sem saber que estava sendo filmado, disse que a inflação anunciada para o povo sempre foi mentira. A inflação dava um valor, eles anunciavam um percentual bem menor para corrigir o salário do povo. E isso não era novidade, sempre foi assim. E o povo acreditava naqueles valores. Na palavra de Deus existem também muitos mentirosos, mas o povo acredita que eles estão dizendo a verdade. O tema de hoje é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Texto João 8:31 a 39. Jesus dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam a Cristo: somos a descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como pode dizer, sereis livres? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois da descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Responderam a Cristo: nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: se fossem filhos de Abraão, praticariam as obras de Abraão. Queridos, o texto é enorme, vai até o versículo 59. Mas Jesus estava explicando quem ele era e o que o povo estava fazendo de errado, achando que era certo. Jesus estava ensinando o que era para ser feito, independente da nossa descendência, independente de onde nós viemos e de quem são os nossos pais. Aqui no texto, Jesus fala que consanguinidade, laços de sangue, não nos torna filho de Abraão, mas as nossas boas ações sim.
Nós podemos ser descendentes de Abraão, mas de acordo com as nossas atitudes e pensamentos errados, não somos filhos de Abraão e nem de Deus. Nós cometemos muitas vezes esses erros nos dias de hoje. Decoramos textos, mas não nos santificamos. Frequentamos a igreja em quase todos os cultos, mas somos as mesmas pessoas de sempre. O texto, na sua totalidade, fala em Jesus, Abraão, a perseverança sobre Deus e Pai daquele povo, sobre a escravidão do pecado, sobre libertação, sobre nossas ações ou obras, sobre as mentiras do inimigo, sobre honra, sobre morte e sobre a vida. No texto existem frases que praticamente simbolizam ou sintetizam, resumem todo o entendimento do texto. Jesus falava para quem havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Crê em Jesus. A palavra crer, escrita no versículo acima, significa obedecer, confiar plenamente e obedecer. No início do texto nós temos um primeiro e grande obstáculo que faz parte da nossa vida espiritual. Crer verdadeiramente em Jesus. Crer e obedecer. Muitas vezes cremos tão pouco ou quase nada, e da mesma forma vivemos. Dizemos que cremos, mas não obedecemos, o que atropela a nossa crença ou fé. Somos empurrados para a descrença e aceitamos. Somos empurrados para a indiferença com os irmãos e com Deus e justificamos. O inimigo nos dá razões e argumentos para explicarmos por que estamos longe de Deus, e nós nos conformamos tranquilamente com isso. Por isso que crer verdadeiramente é tão importante. Crer em Jesus não é apenas acreditar que Ele existiu, mas que Ele existe ainda hoje e para todo sempre, e que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós gostamos de dizer frase de Deus que muitas vezes não tem o efeito desejado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas o entusiasmo não é visível no semblante da pessoa que vai para a casa de Deus. Parece que Jesus tem que provar que existe todos os dias para nós. Parece que Ele tem que fazer um milagre, uma intervenção toda semana para crermos que Ele existe. Crer em Jesus é ler sempre a sua palavra, é meditar. E meditar, queridos, é tão ou mais importante do que ler. Meditar é perguntar a Deus como aquela palavra alcança o seu coração. Meditar é dizer a Deus que aceita aquela orientação para a sua vida. É, ao invés de criticar ou fofocar, abençoar. Ao invés de separar, abraçar. É amar com intensidade. É perdoar sempre. Você não vai ter que reacender o seu fogo quando chegar na igreja, porque você já vem queimando de casa. Você não precisa ser transformado dentro da igreja pela palavra, porque você já é a palavra viva de Deus. Jesus não vai precisar provar nada em sua vida, porque todos verão Cristo em você. Isso é crer em Jesus Cristo. Segundo verso, perseverança. O 31b diz, se vós permanecerdes em minha palavra. Nós temos variações de crença, de fé, durante todos os nossos dias, durante os nossos meses, nos nossos anos e, consequentemente, durante toda a nossa vida. Nós temos variações dessa crença, dessa fé. Quando cremos mais poderes, mais unção, mais ligação com Deus temos. Quando cremos menos, o contrário também acontece. Em Mateus 24:13, Jesus diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O processo ideal para o servo de Deus é sempre avançar. Permanecendo na palavra de Deus, nós avançamos. Quando permitimos que qualquer outra coisa interfira na nossa fé e desvie o nosso foco, que é Cristo, falhamos na perseverança e na santificação. A palavra
Perseverar significa ser constante, permanecer firme. Muitos daqueles que creram inicialmente não permaneceram na palavra de Deus. Fator necessário para o verdadeiro discipulado, que abre o caminho para o conhecimento mais pleno da verdade. Muitos de nós cremos, recebemos críticas, somos questionados, somos confrontados e assim esfriamos e até mesmo desistimos. Nós sabemos com antecedência que isso vai acontecer, mas mesmo assim aceitamos as acusações e os argumentos do mundo. Muitos negam até a sua própria amizade para desistirmos de Deus. Muitos negam a sua amizade para que nós desistimos de Deus. Segundo eles, não tem necessidade de se envolver tanto. Mas, queridos, ou você se envolve com as coisas de Deus, ou as coisas do mundo envolvem você. E, meus amados, é tão difícil e dolorido recomeçar. Esse processo é diferente para cada pessoa. Uns recomeçam aprendendo e sendo fortalecidos. Outros recomeçam desiludidos e enfraquecidos. Veja só, se vós permanecerdes em minha palavra, sereis santificados, sereis fortalecidos, sereis considerados por Deus filhos espirituais de Abraão. A perseverança é a parte mais difícil de um servo de Deus, mas ela é recompensada com a presença visível no seu coração pelo Espírito Santo. Terceiro, a mudança. Sereis verdadeiramente meus discípulos. Quando nós pecamos, nos distanciamos de Deus. E Deus não se agrada do pecado. Um dia desse, eu vinha do mercado, conversando com uns irmãos e falando sobre os nossos irmãos que também estão na igreja, que compartilham com a gente as palavras de Deus. Quantas pessoas dentro da igreja que praticam coisas erradas, que praticam a mentira, que praticam a dever às pessoas e não pagar, comprar e não honrar o compromisso. Eu, caminhando com os irmãos, aproveitei para falar da minha tristeza e indignação de ver que muitos evangélicos, muitos cristãos, têm o hábito de comprar e não pagar. Comprar e não honrar a palavra dita. Comprar e não ser verdadeiramente discípulo de Cristo. Você acha que um discípulo de Cristo faz isso? Engana as pessoas? Que discipulado é esse? Será que eu posso dizer a meu filho e a minha esposa que eu sou esperto? Não, na realidade, nós somos desonestos. Somos enganadores. Essa informação, essa frase, sereis verdadeiramente meus discípulos, indica transformação, indica mudança. A mudança de ter conhecido a verdade em Cristo. Uma pessoa que crê, que muda, não engana as pessoas. Mas onde tem na Bíblia que não pagar aos outros é pecado? Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também a vós, porque essa é a lei dos profetas. Não façam ao outro o que não querem que façam a vós. E Jesus complementa, porque esta é a lei dos profetas. Mesmo sem ter a obrigação de pagar alguma coisa, Jesus pagou para não escandalizar. Quando os cobradores de impostos se aproximaram de Jesus Cristo, que não devia tributos a César, porque os tributos eram pagos pelos forasteiros e não pelos filhos, mas para não escandalizar, o mestre disse: joga um anzol e o primeiro peixe que pegar dentro dele tem uma moeda. Paga o teu imposto e o meu. Nós escandalizamos o Evangelho de Cristo quando compramos e não pagamos. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Temos que mudar e honrar a Deus, não somente com os nossos lábios, mas principalmente com o nosso coração. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você acha que está amando o próximo, enganando ele? Quarto, libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como sempre, no meio do povo que acreditava em Jesus, havia também os que perseguiam. Jesus estava na terra ensinando a verdade e quebrando tradições antigas que faziam parte da cultura daquele povo.
Esses judeus, contrários a Jesus, ficaram ofendidos porque Jesus disse que eles não eram livres. Somente pelo fato de serem descendentes de Abraão, os judeus achavam que isso era suficiente para estar ligados a Deus. Eles se julgavam superiores aos outros. O problema é que as obras e os pensamentos desse povo eram pecados. Jesus disse que isso era obra do diabo, porque eles estavam querendo matar a Jesus. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Sem conhecer a verdade, sem estar liberto, dizemos para Jesus: não estou te ouvindo, não posso abrir a porta. Na nossa casa, no nosso coração, não há espaço para Cristo. O pecado mata Jesus em nossa vida. O pecado mata qualquer ação do Espírito Santo de Deus em nós. Muitas vezes pedimos ajuda de Deus para abandonar o pecado. Outras vezes lutamos contra Deus para não abandonar esse pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O texto está certo, querido. Para que eu possa conhecer a verdade e me libertar, eu tenho que olhar para Cristo e não para as pessoas. Fulano é assim e assim, eu sou assim e assado. Juntos, pecadores, olhamos para Cristo. O objetivo de Jesus é que nós sejamos santificados nele, na verdade. Se um ou mais pecado persistir em nós, é porque essa verdade ainda não completou a sua obra e talvez nunca complete, porque muitas vezes são pecados que nós gostamos. São pecados que nos aprisionam e nós somos escravos desses pecados. Muitas vezes são pecados que tiramos vantagem deles e não nos sentimos envergonhados em utilizá-los. A verdade é contra a prostituição, a lascívia, a fornicação, a falsidade, o ódio, as separações, a soberba, idolatria, roubo e engano. A verdade não compactua ou se junta com essas coisas. Uma pessoa que comete essas coisas absurdas não foi apresentada a Cristo, ou foi apresentada, mas não disse muito prazer em conhecê-lo, Senhor. A partir de hoje, eu vou lutar pela libertação. Essa palavra apresentada não é apenas para os judeus que acreditavam nele, mas para todos os cristãos que lutam para se libertar porque acreditam nele, em Cristo está a libertação. Queridos, é importante que você perceba o pecado quando o pecado quer vestir uma roupa diferente. É importante que você perceba o pecado antes que você vista essa roupa e ache que está elegante. É importante que você perceba o pecado antes que o pecado seja uma facilidade na sua vida. Nós contaminamos o nosso caráter com esse ou outro procedimento que Deus não se agrada. E a verdade de Deus nós não conhecemos e não nos liberta. Muitas vezes o pecado nos cega. O pecado nos diz que estamos certos quando na realidade estamos errados. Para saber, coloca junto com a vontade de Deus e veja se essas coisas agradam a Deus. A libertação do pecado é o caminho para chegar até Deus. A libertação do pecado se faz conhecendo e seguindo a verdade. Só existe um caminho para trilhar até Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E agora, queridos? Quem é o nosso Pai Celestial? Somos verdadeiramente discípulos de Cristo? Estamos lutando e perseverando para viver essa verdade? A nossa crença em Cristo não pode ser um mero acreditar, mas acreditar e seguir. Acreditar e perseverar. Existem muitas mentiras agradáveis no mundo e na nossa vida. Precisamos lutar contra isso. Somos novas criaturas em Cristo e isso é mudança. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus e obedece. Quando nós percebemos que as coisas que falamos, as coisas que pensamos e as coisas que fazemos são do agrado do nosso Mestre, estamos mudando e nos libertando. Então você crê, então você persevera, então você é transformado, então você se liberta. A palavra de Deus tem que penetrar em nosso coração, tem que penetrar
entre as juntas e as medulas como uma espada espiritual, separando o bem do mal, aniquilando o que não presta, porque na presença de Deus o mal tem que sair. Tudo isso, querido, com um só propósito: nos santificar e nos salvar. No final, toda a palavra de Deus é sobre fé e santificação, é sobre luta e perseverança, é sobre mudança e libertação, sobre a vida e a morte. O objetivo de Deus é nos deixar mais longe do inimigo e mais perto dele. Jesus diz para que nós cremos verdadeiramente nele. Se obedecermos, seremos verdadeiros discípulos, seremos filhos de Deus, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Faça a vontade de Deus e seja honrado por ele. Que Deus nos abençoe. Amém.